Bom dia, pessoal. Vamos esperar a sala aí se completar. Sejam super bem-vindos para a nossa divulgação aí dos resultados desse terceiro trimestre de 2020. Estamos aqui hoje com o Marcelo Bueno, nosso CEO, com o André Tavares, nosso vice-presidente financeiro, e eu, Marina Gelman, diretora de RI. Lembrando que quaisquer dúvidas a gente fica aí à disposição. Nós vamos gravar aqui a apresentação e depois disponibilizar no site. Estou esperando só uns minutinhos aqui, porque eu estou vendo... Bom dia a todos. Bom dia, Marina. Bom dia, Marina. Bom dia, Marcelo. Vou estar aqui em mais um call de resultados com vocês. Bom dia, André. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Uma grande honra estar aqui. Obrigada. Acho que podemos começar. Então, como eu falei, estamos aqui para falar sobre o nosso resultado do terceiro TRI, ao mesmo tempo em que vivemos essa estação resultados da nossa trilha do investidor, que a gente tem tido o prazer de contar com vocês. Lembrando que temos ainda amanhã a estação Inspirare para falar da nossa vertical de medicina e na quarta-feira a estação Modelo Acadêmico Híbrido por Competência. Não percam, informações estão no nosso site com os links para inscrição. Tem sido momentos muito interessantes de mostrar um pouco do que a gente tem feito. Voltando então aqui para os nossos resultados, apenas lembrar que as informações que a gente coloca aqui são declarações que expressam uma expectativa nossa de administradores sobre eventos que podem ser futuros e incertos. Marcelo, por favor, a bola é sua. Obrigado, Marina. Obrigado, André. Obrigado a todos e a todas pela presença. Com muita satisfação, a gente hoje publica nossos resultados, e resultados esses que muito nos orgulham, né, nos mostram aí que decisões tomadas aí lá atrás, primeiro aí a crença sempre presente em qualidade, né, desde quando fundamos a Ânima lá, Daniel, Maurício Cobar, eu e alguns sócios, acionistas originais aí, sempre escutamos e acreditamos que educação é pro resto da vida. Você vai no melhor que você conseguir ir. Então nós sempre temos aí a qualidade em nosso DNA. Também a escolha aí por educação híbrida, há 3, 4 anos atrás, sempre que eu posso eu tenho colocado isso, né? Sair daquela dicotomia de EAD com uma proposta de valor adequada aí ao seu ticket e um presencial, e sim ir para o híbrido, né? Educação híbrida. Isso daí é o que a gente sempre acreditou. Além disso, também aí a transformação digital que iniciamos aí, fazendo com que nossos estudantes, que não mais comparavam a prestação de serviço de outras escolas, e sim com a Amazon, Uber e aí essas empresas digitais. Então iniciamos aí uma transformação digital longa, uma caminhada de longo prazo, mas que tem trazido resultados, e tudo isso se mostrou aí com o Covid, foi catalisado e mostrou que estamos no caminho certo. Então, uma equipe maravilhosa, tenho muita gratidão aí em liderar uma equipe maravilhosa de professores, professoras, de funcionários, educadores, gente que está se dedicando de corpo e alma aí num momento tão difícil e fazendo com que a gente saia fortalecido. Então, agradecer também ao meu conselho de administração, que sempre nos apoia, tem nos apoiado profundamente nos movimentos que temos feito, aí liderado pelo Daniel, e para um time espetacular, e também todos os acionistas. Então, como nós já levantamos aí o material, eu não vou ficar... Eu queria só, nesse slide aqui, são números importantes, números robustos, sólidos, que mostram sobriedade de resultado, foco, mas eu queria ficar aqui e dar um destaque aí no item 6. E acho que é importante a gente ver que a margem operacional do ensino aí atingiu 40,5%, né? E isso aí é um acréscimo de 2,9 pontos percentuais versus aí o ano passado. Mas o importante aqui é que nós ganhamos margem
nos 3 segmentos, né? Ganhamos margem nas operações maduras, ganhamos margem nos greenfields e ganhamos margem nas aquisições, o que mostra que nós estamos focados, estamos entregando resultado em todas as atividades aí do ensino. Então, eu queria focar nesse item aqui, em especial, e avançar aí para o André, para que ele entre na apresentação. André, bora para contigo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marina. Marina, queria propor aqui a gente fazer um bate-bola hoje, pode ser? Marina, com certeza, você me escuta? André. Eu fui abrir o vídeo para as pessoas poderem ver, já que a gente vai bater bola. Isso aí. Muito bom. Então, eu queria propor a gente fazer um pouco de bate-bola aqui, porque, né, fica mais dinâmico e as pessoas, logicamente, ficam... dá uma dinâmica diferente, a gente consegue tornar aqui a call, inclusive, mais interessante para todo mundo assistir. Bom, nesse slide aqui a gente só faz, né, selecionando aqui as principais mensagens da apresentação, que o Marcelo já fez a abertura para a gente gente continua com um crescimento muito forte na receita líquida, isso é fruto principalmente, né, da evolução positiva da nossa base de alunos, especialmente por conta das aquisições realizadas ao longo deste ano, do ano passado e deste ano. Um ponto importante aqui, a gente não pode deixar nunca de lembrar, é o ticket, né? A gente segue aí bastante, uma trajetória bastante interessante de reforço do nosso posicionamento de evolução do ticket, e isso acaba ocasionando aqui que a gente tem um crescimento de receita líquida, mesmo neste cenário bastante atípico, né? Um crescimento de receita líquida superior a 20%. Isso vem fundamentalmente do ensino, que é nosso principal bloco, mas vem também um crescimento forte na área de outros negócios, especialmente naquelas unidades do Lifelong Learning, né? Da EBRAD, da HSMU. Em termos de margem, a gente teve uma evolução muito positiva da margem bruta, especialmente por conta dos ganhos de eficiência que nós estamos tendo com o nosso modelo acadêmico, o E2A, como todos vocês sabem. Temos uma pressão mais forte nas despesas comerciais, aqui notadamente na PDD, e tivemos aqui um efeito também nas despesas corporativas, a partir do aumento do movimento de centralização de algumas atividades e de maior robustez na holding, para que a gente possa auferir, né, de forma segura e de forma definitiva os ganhos de margem nas operações, especialmente nas novas aquisições. Mas, dito isso, a margem avançou. Só um minutinho. A margem avançou 2,7 pontos percentuais, com um crescimento muito considerável do EBITDA, né, superior a 33%, saindo do nível de 232 para 310 milhões. Então, como o próprio Marcelo disse, realmente é um desempenho que muito nos orgulha, especialmente por tudo que estamos vivendo neste ano. Marina, fala um pouquinho para a gente sobre qualidade acadêmica. Obrigada, André. Bom, pessoal, agora no mês de outubro, a gente teve a publicação do ENAD, dos resultados do ENAD e do IDD. O CPC e o IGC ainda não saíram, mas a gente já teve a publicação desses 2 primeiros indicadores e, novamente, dentro daquela questão que o Marcelo colocou no começo, né, da qualidade como parte do nosso DNA, como sendo para a gente uma premissa e um fim em si mesma, antes de qualquer coisa, a gente divulga aqui que continuamos muito à frente do desempenho do mercado, né? A gente, no ENAD, a gente está melhor, bastante melhor do que as demais listadas e demais privadas. A gente, evidentemente, tem uma diferença das públicas, porque a gente sabe que as públicas recebem os alunos melhores, né? Os alunos que passam no vestibular são os alunos que têm um desempenho acadêmico melhor, e é por isso que quando a gente olha para o IDD, que é a diferença do ENAD para o ENEM, né? Que é onde a gente entende o valor agregado, a gente vê que o nosso valor agregado continua, como historicamente vem sendo, superior
às instituições públicas. Queria só fazer um esclarecimento sobre esse ENAD, pessoal. Esse ENAD ele não é comparável exatamente com o triênio anterior, porque pela primeira vez em 2019, as engenharias foram adicionadas à saúde. Então, esse não é um resultado que você consegue comparar triênio a triênio, a menos, evidentemente, que você faça por curso. Mas no consolidado, tem bases diferentes, e daqui para frente, este triênio, ele passa a ser um triênio de engenharias mais saúde. André, bola de volta com você. Obrigado, Marina. Aqui focando no bloco principal, que é o bloco do ensino, a gente já falou também sobre o quanto a nossa receita líquida cresceu, mais de 21% aqui nesse bloco, vindo fundamentalmente das aquisições, né? 16% vem das aquisições e 5,5% vem da base, com destaque aqui para a evolução do nosso ticket líquido, como a gente já falou. No resultado operacional, eu só queria dar um destaque aqui à fala do Marcelo, inicial, é que a gente conseguiu avançar 2,9 pontos percentuais aqui na margem bruta, porém, essa margem bruta ela ainda está impactada, né, pelas aquisições recentes. E aí vocês viram quando eu falei do aumento lá das despesas corporativas. Então, a gente precisou fazer esse investimento, vamos chamar assim, né, na estrutura das despesas corporativas para que a gente capture com segurança e de forma definitiva o ganho de margem das aquisições recentes. E, portanto, se a gente desconsidera esse fator das aquisições recentes, a nossa margem bruta avançou 6,9 pontos percentuais, com o resultado operacional avançando 4,1, sabendo que nós estamos aqui pressionados nas despesas comerciais pela PDD. Então, realmente é um resultado que nos parece bastante forte e que semeia as bases de a gente continuar crescendo o resultado a partir do momento em que a gente captura ganhos de margem nas aquisições recentes e que nos preparamos exatamente para isso, né? No próximo slide, acho que a Marina também poderia falar um pouquinho para a gente sobre questão de base e de evasão. Obrigada, André. Eu acho que esse é um ponto muito importante aqui de se destacar, né? Porque nesse momento que a gente está vivendo, nesse ano de 2020 da pandemia, crescer a base de alunos não é alguma coisa que a gente tem visto de forma trivial e que você, no próximo slide, vai falar também junto com o crescimento de ticket, né? Então, a gente vem aí bastante digamos assim, satisfeitos com o trabalho que a gente tem feito. Nós conseguimos crescer aí a nossa base em 6,8%, né? Na graduação, indo para 113 mil alunos de graduação. Não só os nossos alunos veteranos continuam estudando com a gente, continuam perseguindo os seus sonhos. A gente, evidentemente, por conta do cenário da pandemia, tem alguma pressão aí na evasão, mas 0,8 pontos percentuais superior a um ano de 2019, que era um ano sem nenhum tipo de crise, chama realmente a atenção para esse desempenho. E, além disso, trazendo muitos alunos novos, né, para a nossa base, como a gente reportou no intake, quase 15 mil alunos novos, que não deixaram de sonhar, que não postergaram o seu desejo de fazer a graduação. A gente continua oferecendo as soluções para que os alunos continuem estudando, tanto do ponto de vista financeiro quanto as soluções tecnológicas, e entregando aí um serviço educacional que vem deixando nossos alunos satisfeitos, resultando nisso que a gente está vendo aqui. André, se quiser falar sobre a segunda parte boa dessa história. Você está no mudo. Desculpa. Obrigado por avisar. A segunda parte também positiva, né, é que a gente seguiu nesse terceiro trimestre, mesmo nesse ambiente bastante atípico de pandemia, nós seguimos aqui com a nossa estratégia e com a nossa trajetória
de melhoria do ticket líquido, o que é um ciclo virtuoso, não é? De reforço do nosso posicionamento. A gente acredita que, reforçando o nosso posicionamento, o ticket líquido aumenta e o aumento do ticket, a elevação do ticket líquido também tem um efeito no ciclo virtuoso, como eu disse, de reforço do nosso posicionamento. E aí, nesse ponto aqui, as aquisições ajudam, especialmente, dado que elas vieram com um ticket médio maior do que toda a nossa base. Mesmo assim, na base, a gente tem um crescimento expressivo, não é? Tivemos um crescimento aqui no terceiro trimestre de 6,3%, superando a marca de R$ 900 de ticket líquido médio nas operações base. E quando a gente coloca as novas aquisições, esse crescimento do ticket médio supera 10%, chega em 2 dígitos, né? Então, muito na linha da continuidade das estratégias. E isso mostra o acerto, né, das atividades internas, dos projetos internos, projetos e iniciativas internos, nessa linha de melhor precificação, como também as opções estratégicas das aquisições com ticket médio maior. No próximo slide, a gente vai ver um ponto que eu diria que é fundamental, né? Que é a gente separa, né, como todos aqui estamos acostumados, a gente separa o ensino em 3 blocos, o que a gente chama de bloco base, as aquisições e a expansão orgânica. E aí, em todos os 3 blocos, a gente consegue ver evolução de margem. No bloco base, como também já é hábito nos últimos trimestres, a gente tem uma dificuldade maior de crescimento, mas nesses 9 meses nós estamos flat em termos de crescimento de receita, dado a maior competitividade, especialmente nas praças, e a maior maturidade das nossas unidades nesse bloco, mas mesmo assim os ganhos de eficiência trazidos especialmente pelo modelo acadêmico fazem com que esse bloco avance mais de 2 pontos percentuais, chegando aí muito próximo dos 45% de margem operacional. As aquisições têm um salto, não é? Tem um salto da representatividade delas nesse bloco de ensino, elas quase dobram de tamanho, logicamente com a entrada das novas aquisições. E mesmo assim, mesmo com a entrada das novas aquisições que entraram no nível de margem inicial mais baixo, mesmo assim a gente está tendo uma evolução quando a gente olha nos 9 meses consolidados, né? Uma evolução de quase 3 pontos percentuais. É importante dizer que esse aumento da representatividade das aquisições traz uma certa diluição aqui da margem, porque o bloco base está operando em 45%, como vocês estão vendo, o bloco de expansão orgânica já superou os 40% de margem, enquanto o bloco de aquisições ainda agora que chegou a superar os 30% de margem. Então, ele traz um certo efeito, sim, de diluição na nossa margem, mas totalmente esperado e planejado, dado que é exatamente essa nossa estratégia de adquirir marcas de qualidade, marcas reputacionais, mas que têm um caminho a ser percorrido em termos de evolução de margem. Se vocês olharem o terceiro trimestre especificamente, a gente reportou até uma leve retração desse bloco de aquisições, mas essa retração ela é totalmente responsável, ela é totalmente oriunda das aquisições mais recentes realizadas agora neste ano de 2020. Neste bloco aquisições, as aquisições mais feitas há mais tempo, elas seguiram claramente uma evolução de margem, todas elas. Todas as aquisições que foram realizadas aí antes de 2020, elas seguiram uma trajetória positiva de evolução de margem, o que mostra, inclusive, esse desempenho aqui bastante forte do 9M. E, para finalizar, o bloco de expansão orgânica continua a sua trajetória, não só de crescimento de receita e maior representatividade no bloco de ensino, né? Um crescimento aí de quase 40%, chegando a mais de 160 milhões de receita, como também tem uma expansão muito forte de margem, superando os 40%, dado, inclusive, que esses campi
de expansão orgânica têm estruturas de DNA mais leves do que o próprio bloco base. Então, acredito que os resultados aqui nos 3 blocos são positivos, esperados, e lançam também, especialmente no bloco de aquisições, as sementes para que a gente consiga capturar ganhos ainda maiores nos próximos anos. No próximo slide, eu queria convidar a Marina para falar um pouquinho sobre medicina. Aqui a gente começa, neste trimestre, a dar maior disclosure sobre a nossa vertical de medicina, Inspirali, com todos os cursos de medicina, e iremos aqui num crescente, dando cada vez mais informações, uma abertura maior sobre a importância deste bloco especificamente aqui dentro da Anima. Marina. Perfeito, André, obrigada. Acho que a gente achou importante isso, porque, imagina, até 2019 a gente tinha um curso de medicina, né? E em 2 anos aí nós agregamos mais 6, sem contar os 2 da Unisul, que no exercício da opção em janeiro poderão passar a integrar os nossos cursos. Então, aqui a gente está dando uma visibilidade dos cursos, esses que a gente está chamando de cursos autorizados, são os cursos que estão em andamento, todos eles, conosco, já dentro da Anima, fazendo parte do resultado consolidado. Eles são responsáveis por 2.447 alunos agora no 3º trimestre. Eles têm aí um potencial na maturidade de chegar a 3.852 alunos. A receita líquida nesses 9 meses relativo a esses 2.447 alunos atingiu 125,4 milhões, chegando, portanto, a um ticket médio mensal de 7.287. A linha seguinte, cursos em cogestão, opção de compra, é justamente a Unisul, são cursos autorizados em andamento, eles apenas ainda não são consolidados no nosso resultado, portanto, não compõem essa receita que nós estamos falando aqui, mas nos levarão ainda a um número aí de quase 6.000 alunos somados, né, na maturidade. A gente tem cursos aguardando autorização final, a gente tem que aqui nós estamos falando especialmente lá de Brumado, que está em construção e está autorizado já, mas ele está em finalização, digamos assim, do processo, não tem nenhum tipo de questão aqui, deve começar no ano que vem. E a gente tem os nossos cursos pendentes de autorização, que são aqueles que mais ou menos todo mundo já conhece, que nós ganhamos no Mais Médicos e hoje eles têm uma pendência porque estão subjúdice, e vagas de expansão futura relacionadas a esses campi do Mais Médicos, que pela regra do Mais Médicos podem ter aí aumentos de vaga. Tá? E lembrando que aqui nós não estamos colocando o máximo de vagas, a gente está colocando as vagas que a gente acredita que poderão ser somadas na medida em que a gente estuda a rede pública local, o número de leitos e a possibilidade de ter um incremento versus a quantidade de vagas que já são oferecidas nas regiões onde a gente está. Tá bom? André, te devolvo aí para falar um pouco sobre a nossa geração de caixa, por favor. Ok, obrigado, Marina. Só uma última palavra aqui sobre geração de caixa, para que a gente possa devolver a palavra para o Marcelo fazer o encerramento aqui da apresentação e irmos para o Q&A, né? A gente também reportou uma geração de caixa bastante forte no acumulado, inclusive o que eu destacaria é que a geração de caixa operacional, aqui, não é, em 289 milhões, tem uma aderência muito forte ao nosso EBITDA, né? Praticamente a geração de caixa operacional se confunde aqui com o EBITDA, uma diferença aí em torno de apenas 20 milhões, né? Um EBITDA de 310 com a geração operacional de quase 290 milhões. Sem dúvida, temos uma pressão um pouco maior aqui no capital de giro, por conta do ambiente mais restritivo no que diz respeito à inadimplência e PDD, se bem que a nossa opção estratégica lá atrás de termos alunos principalmente sem financiamento, né, dado o nosso posicionamento, reforça ainda a nossa tese e nós, apesar da pressão aqui, temos os níveis ainda de inadimplência de PDD significativamente melhores do que todos os outros
peers de mercado, né? Seguimos uma trajetória, então, bastante forte de geração de caixa e este ano, logicamente, fomos impactados aqui positivamente pelo follow-on que realizamos em janeiro, né? Quando a gente olha para o fluxo de caixa, inclusive todo trimestre, a gente vê que ele também foi um fluxo de geração forte, de geração de caixa forte, e nós terminamos com a posição de caixa praticamente a mesma do trimestre passado, do segundo trimestre, principalmente porque essa geração de caixa foi direcionada para pagamento das novas aquisições que realizamos. Por fim, o CAPEX segue aqui a nossa linha de também ser menos representativo, né, de ganho de escala aqui. Então, no 9M do ano passado, o CAPEX era de quase 94 milhões e representava aí próximo de 11%. Esse ano nós estamos com quase 98 milhões, com representando um pouco mais de 9% da nossa receita. Aqui 2 pontos só importantes: o quanto a gente tem investido mais no processo de transformação digital. Então, acho que nesse gráfico é nítido a evolução, né? A parte de transformação digital crescendo quase em torno de 40%, aí, de 30 para 42 milhões de reais, reflexo desse nosso processo intenso de transformação digital. E esse CAPEX ele ainda também está influenciado pelas unidades da expansão orgânica, especialmente aquelas que foram inauguradas em 2018 e 2019. Se a gente tira o efeito dessas unidades, que é o que deverá, inclusive, acontecer no próximo ano, o nosso CAPEX seria aí em torno de 6,6% da receita líquida, né? Chegando aí no nível muito mais próximo do que seria a normalidade, né? Então, diria que em todos os vetores, nós continuamos aqui seguindo para uma geração de caixa cada vez mais forte. Bom, dito isso, eu queria devolver aqui a palavra para o Marcelo, que vai fazer aqui nossas considerações finais e a gente pode partir para a sessão de Q&A. Obrigado, André. Obrigado, Marina. Então, como a gente pode ver aí, um momento de pandemia não é um momento de comemoração, um momento de sobriedade, mas é um momento que nos mostra aí que a nossa proposta de qualidade, diante de grandes desafios aí, alcança resultados muito, muito importantes, né? Então, realmente, isso nos orgulha muito. Eu, desde que fundamos a Ânima, lá junto com o Daniel, Maurício, que eu falei lá, e alguns sócios, no dia 6 de maio de 2003, tive a honra de tocar nossa expansão por mais de 12 anos, expansão orgânica e inorgânica, e sempre que pude, eu disse, na minha avaliação, a transação que geraria maior valor, ganho de valor mesmo da educação superior brasileira, seria a fusão da Ânima com a Laureate, né? E nós tivemos a honra aí de anunciar, e após aí a aprovação do CAD, teremos a chance, né, de continuar, a honra de continuar legados de famílias que fundaram aí grandes marcas nas suas praças, e que essas marcas foram adquiridas pela Laureate, e agora nós acabamos adquirindo a operação da Laureate Brasil, e vamos formar aí a maior rede de educação de qualidade. Eu digo que é como se as PUCs se unissem aí, o que é impossível, porque cada PUC é de uma ordem religiosa. Então, esse é o poder dessa rede, né? Então, levar a educação de qualidade para centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, muito nos orgulha, e isso vai endereçar também alguns pontos que a gente vinha sempre trabalhando, que seria ganhar escala, né? Vamos cobrir mais de 75% do território brasileiro, e como a Marina colocou, e o André, a gente esse trimestre a gente começa a dar ainda maior visibilidade a inspirar a nossa vertical de saúde, em especial aos cursos de medicina. Então, com a aprovação do CAD, aí, a Laureate trará para a nossa rede de medicina aí, grandes vagas em cidades especiais como São Paulo, Salvador, aí, interior de São Paulo e também Natal. Então, além do legal, então, um abraço a toda essa equipe maravilhosa aí da Laureate, liderada pelo Marcelo Cardoso e equipe. Em breve estaremos ainda mais juntos, né? E transformar vidas pela educação que tem nos movido. No momento como a pandemia, a gente tem a chance de sair de cabeça erguida, sair fortalecidos, graças a um time maravilhoso. Com isso,
Aí eu encerro e abro para Q&A. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Marcelo. Eu esqueci de falar lá no começo, mas o pessoal acho que já se acostumou. Então, perguntas, pessoal, podem ser colocadas aqui no ícone do Q&A. A gente já tem algumas aqui. Eu vou, então, passar para elas. Deixa eu só parar de mostrar a apresentação. Pronto. Vamos lá. A primeira pergunta vem do Leandro Bastos, do Citi. Obrigada, Leandro. Bom dia, pessoal. 2 perguntas, por favor. Se puderem comentar sobre a direção do DNA para os próximos trimestres, podemos esperar uma diluição à medida que as integrações evoluem? E a segunda, se puderem passar um update sobre a operação da Unisul, como foi o processo de captação, rematrícula, como tem evoluído a cogestão. André, você pode ajudar a gente aí com essas perguntas, por favor? Claro que sim, Marina. Obrigado. Obrigado, Leandro, pelas perguntas. Diria que a resposta é sim. A primeira pergunta, a gente encarou muito, né? A gente faz parte do nosso DNA fazer as integrações com muita responsabilidade, para que a gente não tenha nenhuma perda, nenhum sentimento, nenhuma sensação de perda de qualidade dos nossos alunos, especialmente nas marcas que são adquiridas, né? A gente se notabilizou por dar continuidade ao legado de famílias, de professores. Então, eu diria que o nosso processo de aquisição, o nosso processo de integração, ele está cada vez mais robusto e preparado para capturar os ganhos de sinergia com maior velocidade. E a gente precisou, logicamente, fazer um reforço, inclusive, na área corporativa, para que esse ganho fosse capturado, como eu tenho dito, de forma robusta, rápida e definitiva. Então, sem dúvida, a gente deve ver um efeito de diluição, especialmente do DNA, à medida em que a gente integra ainda mais rapidamente essas novas unidades. Com relação à Unisul, parafraseando aqui o nosso presidente, um abraço para a turma aí da Unisul, um abraço para o nosso reitor Mauri, para todo o time aí, Cacassi, todo Rodrigo Alves, todo o time extremamente competente aí da Unisul. A gente tem ficado muito satisfeito, Leandro, com o desempenho da Unisul neste ano de 2020. Sabemos que está sendo feito um trabalho de cogestão com o pessoal da Fundação, um trabalho muito forte, um trabalho muito competente, colocando a Unisul em níveis tanto de maior rapidez, de maior agilidade, não é? O crescimento dos cursos de medicina. Então, nós estamos... A captação do segundo semestre foi uma captação bastante expressiva, com uma boa evolução. Então, nós estamos muito felizes com o trabalho que vem sendo desempenhado juntamente com a Fundação Unisul, em cogestão, e eu diria que a Unisul, em caso de nós exercermos a opção, a Unisul entrará em 2021 no nível de resultado até bem melhor do que o que a gente esperava lá no início, quando fizemos fizemos o acordo que nos deu a opção de adquiri-la agora em janeiro próximo. Então, nós todos estamos muito felizes aqui com o desempenho que a Unisul vem apresentando. André, é importante colocar, né, são 50 anos aí entregando educação de qualidade, transformando Santa Catarina. É uma joia e um desenho que todos ganham, né? Ganha a Unisul, ganha aí a Fundação Unisul, ganha toda a comunidade de Tubarão e Florianópolis, Santa Catarina, a Ânima. Então, ou seja, nós estamos muito felizes com esse desenho, muito felizes com o que encontramos lá e com essa parceria aí, realmente uma instituição única, né? E assim como as demais marcas que temos aqui fazem parte do ecossistema Ânima, que muito nos orgulha, né? Muito bom, perfeito, gente. Obrigada. Próxima pergunta vem do Fred Mendes. Obrigada, Fred, BBI.
E eu vou somar uma próxima pergunta a dele, que é do Samuel Alves, do BTG, porque elas são bem parecidas. Então, o Fred está perguntando se a gente pode dar um pouco mais de visibilidade, se a mudança do 80-20 no presencial para 60-40 já teve algum impacto positivo no resultado desse trimestre e se a gente pode dar alguma quantificação desse valor. E o Samuel perguntou também se dentro do modelo híbrido a gente espera ter 40% de conteúdo online pós-Covid na maioria dos nossos cursos no ano que vem. André, você quer ajudar a gente aí com a Marina, quer que eu só... Lógico, por favor. Como eu falei no começo da nossa fala, aí a gente se preparou aí, há mais de 4 anos para um modelo que a gente chama de joystick, né? Ou seja, a gente achava que o estudante que ele ia escolher no final do dia, quanto que ele gostaria de utilizar a tecnologia para melhorar a relação ensino-aprendizagem dele. Como um joystick. Claro que o mercado não estava preparado para isso, o regulador não está preparado para isso, e o Covid veio e nos obrigou em 5 dias a irmos a 100% de uso de tecnologia para que as pessoas pudessem receber educação de qualidade em suas casas em segurança. Né? Então, a gente está pronto para esse modelo e estamos testando, pivotando. Fizemos aí testes em algumas unidades aí com o E2A 2.0, com grande sucesso, e 2 dessas unidades tiveram aí sucesso e levamos essa educação, essa nova matriz curricular com maior uso de tecnologia para mais alunos. Então, a gente veio a virada agora nesse semestre em quase todas as marcas. Então, realmente, nós estamos preparados para isso, né, Marina e André? Perfeito, André. Eu ia acrescentar isso mesmo, que do ponto de vista de preparação, a gente já estava, né? Se quem lembra, lá em 2017, a gente já começou a lançar cursos que tinham uma mistura maior da tecnologia. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos prontos, sim, Samuel, e se a gente estivesse no mundo presencial hoje, eu acho que a gente pode dizer que tudo já estaria 60-40, esperando uma evolução para o momento em que o aluno escolha, como o Marcelo falou. Do ponto de vista de impacto, se você quiser acrescentar alguma coisa, André, na quantificação aí do custo da eficiência que a gente ganha. Não, acho que vocês já falaram bem, vocês já falaram muito bem, sem dúvida. Esse ganho ele virá, mas ele de alguma forma também ele se confunde, né? E ele está embutido à medida em que a gente vai cada vez mais forte, como o Marcelo falou, para um modelo híbrido de joystick, né? Então, aquele aluno que porventura queira, né? Ou ele esteja no momento do curso em que ele exija um percentual maior de presencialidade, é o que a gente entende que deve ser entregue e quando for necessário e possível, adequado, um percentual maior de não presencialidade, também é aquilo que deverá ser entregue. Então, eu vejo, sim, essas coisas cada vez mais convergentes na linha em que até o agente regulador, em que todos os normativos evoluem para esse modelo do joystick, como o Marcelo já explicou. Perfeito. Obrigada, André. Agora a gente parte, então, para outra pergunta do Samuel também. Obrigada mais uma vez, Samuel, por prestigiar. Porque o bloco de aquisições teve uma contração de margem nesse trimestre diferente do segundo trimestre. Foi especificamente efeito da UniFG? Acho que você já falou bastante sobre isso, André, mas se você quiser só esclarecer. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, né? Que no 3T a gente teve uma pequena retração esperada, inclusive, nesse bloco, dado o efeito das aquisições ao longo do ano de 2020. Como nós não abrimos aqui, não achamos oportuno abrir a margem por aquisição, eu acho que falar desse bloco das aquisições de 2020, eu acho que fica aqui suficiente, mas o que eu queria reforçar é que isso era esperado, estava previsto, né, no business plan, inclusive, dessas aquisições, e está perfeitamente coerente com o nosso movimento de evolução de margens nessas aquisições mais recentes.
Obrigada, André. Só para emendar aí, vem uma segunda pergunta anônima, perguntando justamente sobre a que se refere o bloco aquisições. Aí, para lembrar, a gente faz ali um rodapé no slide, tá? Falando unidade a unidade. Mas, nesse momento, o bloco aquisições, ele congrega tanto as aquisições de 2016, quanto a AGES, que foi o ano passado, e as aquisições feitas esse ano, que são Unicuritiba em fevereiro, Pazé em maio, e UniFG em maio. É assim que é composto esse bloco. A gente vem aí numa outra pergunta também anônima, pedindo para a gente contar um pouco sobre as nossas ações de gestão de permanência dos alunos e sobre evasão. Acho que a gente comentou um pouco já durante a apresentação de todos os esforços feitos. O Marcelo levantou uma questão muito importante, que é a questão da prestação de serviço ao aluno, a questão da excelência acadêmica, da satisfação do aluno com a entrega acadêmica, para nós é alguma coisa que é histórica, né? Desde as marcas que a gente escolhe, qualidade e bom serviço acadêmico está no nosso DNA. A questão dos serviços, a gente passou a investir bastante mais nos últimos anos, inclusive dentro da questão da transformação digital. Como o Marcelo bem disse, o nosso aluno não nos compara mais do ponto de vista de serviço com outras instituições. Ele nos compara com Amazon, com Uber, ele nos compara com prestações de serviço fáceis, ágeis, rápidas, de boa solução. E toda essa gestão, junto, evidentemente, de, neste momento de pandemia, o apoio do Decola, que é o nosso programa, que busca alternativas de financiamento para os alunos, tem tido esse papel importante que a gente enxerga no resultado da evasão, como a gente falou, menos de 1%, menos de um ponto percentual impactada mesmo no cenário duro que a gente tem vivido. Marina, acho que é importante só, a gente tem sempre colocado quando pode, que, diferentemente de alguns outros setores, como aviação, hotéis, que com a pandemia simplesmente fecharam, os aviões pararam de voar, no setor educacional, em especial ensino superior, a gente percebeu 3 situações. Em algumas instituições que vêm com a gente investindo há anos na educação híbrida e conseguiram, no nosso caso, em 5 dias, colocar 145 mil alunos para estudar em segurança, com qualidade em suas casas. Um outro cluster de instituições que tentaram fazer isso e tiveram problemas, porque você não consegue fazer isso em dias, nem em horas. São anos de investimento, de trabalho, de capacitação docente, ou instituições que passaram a oferecer um EAD de 80, 90 reais para um estudante que não foi esse o produto que ele comprou. Aí já é uma grande insatisfação. E terceira situação, instituições que fecharam, que estão até hoje fechadas, muitas delas. Vê que coisa interessante, o mesmo setor, 3 situações completamente diferentes. No nosso caso, como nós não paramos 1 minuto a prestação de serviço, não se dizia mais, não tinha espaço para desconto, para discussão de pagar ou não pagar, como nos demais casos. Então, diante dessa tese da continuidade da prestação de serviço educacional, nós percebemos que tínhamos que nos preparar para situações econômicas, Poderíamos ter uma crise, uma depressão, uma recessão. Então, nós preparamos aí apoio aos nossos estudantes, contratamos um seguro e oferecemos um seguro para que quem pagava a mensalidade, que viesse a perder emprego, a sofrer, pudesse continuar estudando. Oferecemos alternativa de financiamentos, ou seja, oferecemos aí o Decola, como você falou, Marina? Ou seja, encostar nossos estudantes para que, diante dessa situação de extrema incerteza, extrema dúvida, crise, que a gente pudesse apoiar para que eles continuassem estudando conosco. E também oferecemos para as escolas que estavam com problemas, porque temos a missão de transformar o país pela educação, oferecemos de graça a utilização de nossa plataforma educacional, tecnológica, e também para estudantes que se viam diante aí da iminência de perderem o seu semestre, perderem o seu sonho, que eles pudessem vir em transferência e continuassem estudando conosco. Acho que isso é importante a gente deixar isso claro, Perfeito, Marcelo. Muito, muito importante mesmo. Obrigada. André, a gente tem aqui uma pergunta do Tiago Bortolucci. Obrigada, Tiago. Oi, Marina, Marcelo, André, parabéns pelos resultados. Obrigada.
a gente queria explorar um pouco mais o outlook de curto prazo. Como vocês estão vendo o cenário de captação para o primeiro semestre, dado o ambiente macro mais fraco e os atrasos no calendário de Enem. Como um follow-up, diria que vocês tiveram uma deterioração controlada na PDD. Aqui vocês atribuem esse desempenho mais suavizado. Muito obrigada. Sobre a questão da captação, André, se eu puder falar um pouquinho, depois você fala um pouquinho mais sobre a PDD. É assim, Thiago, primeiro, obrigada pelas perguntas. Para nós, o impacto do Enem não é a prova do Enem em si, mas é sim como as públicas vão se comportar diante disso, porque os nossos alunos, uma boa parte dos nossos alunos, espera o resultado das públicas, né, do SISU, para tomar a sua decisão de estudar conosco ou, eventualmente, de fazer uma opção pela pública. Então, é o comportamento das públicas que tem um efeito, e não o Enem em si. E a gente está vendo que, assim, por exemplo, em São Paulo, né, USP e Unicamp já disseram que vão atrasar 1 mês o processo do vestibular delas, porque, inclusive, não é Enem, né? Então, a gente já está preparado para ter esse delay no calendário, mas não tem nenhum efeito, como se diz, nenhum dano permanente, né? Vamos dizer assim, a gente está trabalhando com esse calendário. Tem várias públicas que já disseram que vão usar Enem de outros anos, então o aluno já sabe qual é o caminho que ele vai adotar. Portanto, em outras palavras, a gente tem acompanhado muito de perto essa questão, nós estamos bem no início do processo de captação, né? Estamos aqui no começo de novembro, praticamente, mas a gente está trabalhando bastante e preparado para seguir nessa captação da melhor maneira possível, tão independente possível quanto do Enem, tá bom? André, Marina, eu tenho insistido com as equipes aí, pessoal, aí com o Marcelo Henrique, o Cristóvão, a turma aí, para olhar o lado cheio do copo e ver uma oportunidade de crescimento, né? Até o Covid, a gente vinha brigando, vendo briga por preço em praças relevantes, o que é muito perigoso, né? Era muito perigoso. Com o Covid, essa situação que eu retratei aí, a gente passou a ver um novo jogo, né? Muitos players não estavam mais em campo, muitos players não conseguiram fazer os vestibulares aí digitais, então, e a questão da qualidade prevalecendo. Então, acho que a gente tem uma oportunidade na mão de, com muita humildade, com muita diligência, aí avançar com a nossa proposta de valor. Perfeito, Marcelo, obrigada. André, você quer comentar um pouquinho sua impressão da PDD, a suavização da perda no nosso caso, por favor? Claro que sim. Eu acho que quando o Thiago, obrigado pela pergunta, quando o Thiago fala da suavização, ele fala exatamente em relação ao segundo trimestre, né? E no segundo trimestre foi onde a gente viu um impacto muito forte da PDD, especialmente pelos efeitos econômicos causados aqui pela pandemia, né? Vamos só lembrar que, no caso do setor de ensino superior, os trimestres ímpares, eles costumam ter uma PDD relativamente mais baixa em relação aos trimestres pares, né? Porque no trimestre ímpar é quando você teve a rematrícula, quando se conseguiu renegociar, e no trimestre par, geralmente, os alunos que não conseguiram pagar em dia acabam tendo um valor acumulado ali maior. Então, eu diria que tem um pouco desse efeito, e tem os efeitos que a gente falou, né? O fato de a gente ter um percentual muito pequeno da nossa base de alunos financiados com risco próprio, não chega nem a 3%. E o nosso posicionamento de qualidade, inclusive, e a nossa entrega agora no modelo híbrido, né? Inclusive os nossos números de evasão mostram isso, eu diria que eles deixam claro o quanto o nosso aluno está satisfeito com a entrega e quer continuar a estudar, e, por conta disso, faz um esforço maior, inclusive, do que ele estava acostumado, e privilegia a educação versus outros itens do orçamento dele, especialmente no caso dos alunos nossos, né? Logicamente, como a gente disse, inclusive, nesse processo agora de rematrícula, nós fomos um pouco mais flexíveis nas renegociações, né?
porque entendíamos, baseado em dados, ou seja, nós somos flexíveis à medida em que o aluno tinha um bom desempenho acadêmico e tinha um histórico positivo de adimplência. Então, baseado em dados, nós fomos mais flexíveis nas renegociações com esses alunos, o que fez, inclusive, que o WADE, lá no nosso contas a receber, a vencer, né, a gente tivesse uma elevação. E nós, inclusive, fizemos um reforço de PDD, especialmente nessa faixa do WADE, né, na faixa dos créditos a vencer, entendendo, inclusive, que isso antecipa, né, uma possível elevação do quarto trimestre. Então, eu diria que não se trata de uma suavização, se trata de um movimento cíclico, que é do setor. A gente continua atento nesse tópico aqui de PDD. Se você olhar o terceiro trimestre contra o primeiro trimestre ou contra o terceiro trimestre do ano passado, que são mais comparáveis, você vai verificar que a nossa PDD está significativamente superior a esse momento, o momento tanto do terceiro trimestre do ano passado como do primeiro trimestre deste ano. Então, seguimos aqui muito atentos com um conjunto de alternativas nesse tópico para que os nossos alunos não deixem de estudar, né? Não interrompam os seus sonhos por conta de dificuldades financeiras momentâneas, né? E a gente sabe que quando a gente consegue ajudar esse aluno a se rematricular, o long-term value desse aluno, temos várias estatísticas internas mostrando isso, que o long-term value desse aluno é extremamente positivo, né? E especialmente neste momento que nós estamos vivendo, temos que ser sensíveis, logicamente embasado com dados, para ajudar nossos alunos a superar esse momento e continuar realizando os seus sonhos, indo até o final dos seus cursos. Obrigada, André. Marcelo, tem uma pergunta aqui, se você puder falar um pouco sobre a estratégia do EAD, depois que o CAD aprovar a Laureate, com a vinda da Laureate para o nosso projeto, para o nosso ecossistema. Ótima pergunta, Marina. Algumas pessoas acabaram não compreendendo muito bem lá atrás a nossa opção, e a nossa opção foi uma opção pelo híbrido, né? E o híbrido pode ter 100% de uso de tecnologia. A gente saiu daquele EAD de baixo ticket e qualidade aderente a esse posicionamento e entramos com uma proposta totalmente híbrida que tem posição de 100%. O que a gente pôde ver aí durante a due diligence e a aproximação aí das negociações com a Laureate foi uma proposta muito interessante. E acho que nós temos muito a aprender lá com o Marcelo Cardoso, com o Guilherme, com a equipe, que está fazendo um trabalho muito bacana. Aí eles têm mais de 50 mil alunos, tem uma rede de polos, usam as marcas dele, e uma proposta de uso de 100% de tecnologia, que acho que vai agregar muito valor ao que a gente acredita e temos a chance de aprender bastante com ele. Como o André colocou aí nas nossas aquisições, a gente tem que ter sempre uma postura humilde e saber que marcas e empresas que estão há décadas oferecendo qualidade têm muito a ensinar para a gente. Então, acho que essa é uma grande avenida de aprendizado e ganho de valor para a gente. Perfeito, Marcelo, obrigada. Estava com dificuldade de tirar aqui do mudo, desculpa. André, tem uma pergunta aqui, acho que é uma última pergunta, do Caio Moscardini, do Morgan Stanley. Obrigada, Caio. Bom dia. Como o novo percentual de entrega de EAD 40/20 na matriz do presencial poderia afetar os preços? A gente deveria esperar preços menores para esses novos entrantes? Obrigado, Caio. Acho uma ótima pergunta. Até porque acredito que a Covid mostrou exatamente o legado, não diria o legado, mas o aprendizado que a Covid trouxe, especialmente no nosso setor, é de separar o que é o uso de tecnologia na educação do modelo de negócios que foi conhecido, implantado e conhecido no Brasil como EAD. E eu acho que essa sua pergunta me dá, inclusive, a oportunidade para falar um pouco sobre isso. Eu não vejo reflexo no caso da Ânima, não vejo reflexo no ticket.
Se você olhar os nossos resultados, né, como eu sei que você é bastante diligente, você vai ver, inclusive, o aumento do ticket pelas aquisições, o aumento do ticket na base. E o que eu acredito é que o aluno que no passado relacionava o presencial ao ensino de qualidade e o EAD ao ensino de baixa qualidade, ele aprendeu na Covid que a nossa proposta de valor do híbrido não implica em perda de qualidade, muito pelo contrário. O nosso modelo híbrido implica, inclusive, em uma elevação da qualidade à medida em que você adiciona tecnologia na educação com compromisso de qualidade, que é o que está no nosso DNA. Ou seja, a tecnologia não vindo para substituir o professor, mas a tecnologia vindo para empoderar o professor, para ajudar o professor a dar uma aula melhor, já que o professor continua sendo o centro do nosso modelo de ensino, né? E o aluno o centro da nossa proposta de valor. Então, eu diria que, ora, por que nós teríamos um ticket menor se eu consigo mostrar, e o aluno diz que entende dessa forma, que adicionando tecnologia na educação, ele entende que o curso é um curso, inclusive, de melhor qualidade. Né? Então, não faz muito sentido você pensar que isso implicaria numa deterioração de ticket. Nem os sinais que a gente tem vão nesse sentido e nem os nossos cenários estratégicos, a partir das opções que realizamos pelo modelo híbrido, mostram também nenhum movimento nesta direção. Então, obrigado mais uma vez pela pergunta, porque eu acho que nos dá a oportunidade de falar sobre a resiliência e a força do nosso modelo híbrido como um modelo de maior qualidade e, portanto, coerente com o nosso posicionamento de um ticket até superior. André, pegando as provocações atualíssimas do Daniel e nosso conselho, né, que tem nos provocado para dizer, olha, a questão não vai ser, depois, pós-pandemia, o EAD e tudo virar EAD. A questão é como é que vão voltar ao presencial, né, André? Acho que essa é a provocação que o Daniel tem nos feito. É isso aí, Marcelo. E esse aluno que necessariamente foi obrigado a ficar em casa, muitos deles ficaram sem aula, eles vão voltar a um presencial, e é um presencial diferente, que a gente acredita, que já investiram há muitos anos, né? Então, acho que essa é a boa provocação desse momento, né? É isso mesmo, né? Daniel mesmo fala que, mais do que presencial ou EAD, o que vai ser importante agora é a gente falar de síncrono e assíncrono, né? O síncrono como aquilo que traz experiência, traz interação, né? Que todo mundo está com a câmera aberta, interagindo, e o assíncrono, sim, aquela parte da aula mais expositiva em que o aluno pode assistir, estudar na hora que ele quiser. Então, e o nosso modelo híbrido já reúne, inclusive, esses dois momentos, vamos chamar assim, né? Perfeito, gente. Com isso, a gente chega aí pontualmente ao final das perguntas. Respondemos todas, pelo menos as que foram colocadas no chat. Queria agradecer muito a presença aí de todos, pelo tempo. Dizer que nós estamos aí, de novo, vivendo esses 3 dias do Now Week, do nosso evento da Expo Now. Quem tiver interesse em participar, a gente recomenda, são palestras interessantíssimas. A gente tem hoje Bosoma com Unissanguanais, enfim, uma série de palestras e de eventos muito, muito interessantes, com workshops. Temos a nossa trilha do investidor, como eu falei no começo, com mais 2 estações, a estação Inspirale, da nossa vertical de medicina, amanhã, e depois de amanhã às 17, e depois amanhã às 18, depois de amanhã também às 18, a estação Modelo Acadêmico Híbrido por Competência, todas as informações no nosso site, e a gente fica totalmente à disposição para qualquer dúvida adicional que vocês tiverem. Agradecendo mais uma vez a participação de todos, agradecendo aqui nossa equipe de conectividade da Ânima pela ajuda, a Jéssica por todo o apoio esses dias do material. Obrigada, André. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marina. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Você vê, né, Marina? O uso da tecnologia. Estamos aqui fazendo
o uso intensivo de tecnologia. A HSM está usando tecnologia para oferecer esse conteúdo ao maior número de pessoas brasileiras ao mundo, né? Então estão todos convidados aí. Essa semana é muito especial, muito marcante. Sempre vendo o lado cheio do copo, com uma grande oportunidade. Um abraço a todas, um abraço a todos, tenham um bom dia. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, gente. Bom dia.